E um lado muito triste dessa crise tem sido a perda do patrimônio histórico. A gente viu Estevão Limana no centro de Porto Alegre, numa biblioteca em que os livros simplesmente estavam embaixo d'água, livros destruídos. E o cenário é parecido em Pelotas. Conta pra gente, esses prédios históricos foram muito destruídos pelas chuvas? Olha, por enquanto, ainda bem, Uribe, que aqui é um cenário um pouco diferente. A gente está no centro histórico. Até para contextualizar vocês, eu estou aqui na Praça Coronel Pedro Osório, coração da cidade. Ao redor da praça ficam vários prédios históricos. Que bom que aqui não tem nenhuma água ao redor, então não se torna uma zona de risco. Eu vou pedir para a Fernanda mostrar para vocês uma outra situação que chama a atenção por aqui. Que é muito triste ver esse prédio que vocês vão ver agora, que é o Teatro 7 de Abril, que é o primeiro teatro construído no Rio Grande do Sul. Ele foi fechado há 14 anos, porque na época ele tinha um risco de desabamento do telhado. Mas aí, ao longo desse tempo fechado, ele passou por alguns restauros. E agora, para finalizar todas essas etapas previstas, o município precisa de recursos para aquisição, por exemplo, de instalação de equipamentos de climatização. Então, ainda existe, ainda é preciso recurso. Inclusive, no mês de março desse ano, a Prefeitura solicitou um apoio ao IPHAN. Isso agora acaba também podendo ficar um pouco comprometido, visto que muitos prédios históricos estão sendo atingidos. Mas é uma pena, vocês não têm ideia da beleza que é esse local. E a gente fica triste de ver um local que as pessoas poderiam aproveitar tanto, né? O primeiro teatro construído no estado está, assim, fechado, ainda necessitando de recursos para voltar a ser entregue para a população. A gente fica triste de ver imagens como Porto Alegre, também aconteceu em Rio Grande, de prédios atingidos, né, por essa água que está chegando em locais que antes nunca chegaram. A gente espera que isso não aconteça por aqui, né, Uribe e Tainá. Obrigada, viu, Luísa, pelas informações. Luísa, Patrícia, é porque eu vou falar com Luísa, Patrícia, agora justamente sobre cultura. A Luísa tem uma apuração muito importante para a gente no Bastidores CNN. Nossa analista, Luísa Martins, contando porque com quase 700 bens culturais atingidos pelas cheias, os municípios gaúchos vão ter prioridade na execução dos recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e em políticas públicas de fomento, como a Lei Rouanet. O Ministério da Cultura fez um diagnóstico preliminar sobre os potenciais danos causados pelas enchentes aos prédios históricos, conjuntos arquitetônicos e sítios arqueológicos no Rio Grande do Sul. Agora sim, vem cá, Luísa, conta pra gente um pouquinho mais sobre a sua apuração. Olá, gente. Boa tarde, Tainá, Uribe e todos que nos acompanham aqui no Bastidores. Pois é, o IPHAN fez um mapeamento preliminar dos bens culturais que foram atingidos ou que estão sob risco de serem atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. E o número é bem impressionante, chegou a quase 700 bens culturais aí nessa lista que o IPHAN e o Ministério da Cultura elaboraram. Ainda é bem difícil saber o prejuízo, né? Estimar esse prejuízo, ainda não se tem esse número. A maior parte desses bens diz respeito a sítios arqueológicos, mas há também patrimônios históricos tombados, como é o caso do Teatro 7 de Abril, que a Patrícia mostrou para a gente há pouco. Como a gente viu ali, o centro de Pelotas, onde fica o teatro, ainda está seco, né? A água não chegou até ali, mas é um ponto de preocupação para o IPHAN que esse centro histórico seja atingido, assim como aconteceu no centro histórico do município de Santa Teresa, que é na Serra Gaúcha, que ele é conhecido ali pela arquitetura colonial italiana e ele foi completamente destruído pelas cheias. O Palácio Farroupilha, em Porto Alegre, também está nessa lista. As ruínas de São Miguel das Missões, que é ali do século 17, 18, então um patrimônio muito importante cultural do nosso estado. O Centro Histórico de Santa Teresa, como eu comentei. E, além disso, obras que haviam sido entregues até recentemente reformadas, né, como o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que agora vai ter que passar provavelmente por um novo processo aí de restauração. Além disso, o mercado público de Porto Alegre é outro bem muito atingido, um cartão postal aí da capital gaúcha, que havia um contrato que tinha sido firmado para a restauração desse bem e possivelmente agora precisa de um aditamento aí, de uma novos termos aí no contrato que prevê a restauração do mercado público. Nós temos uma declaração do presidente do IPHAN, Leandro Graz, falando um pouquinho
pouquinho sobre essa lista, né, de patrimônios que podem ter sido atingidos pela enchente. Um indicativo preliminar que aponta uma série de danos, mas a gente ainda não tem precisão sobre as características desses danos. Então, vou dar um exemplo. Museu de Arte do Rio Grande do Sul, MARGS, que nós recentemente, inclusive, fizemos uma obra em parceria com o Ministério da Justiça e o Ministério da Cultura para recuperar esse importante equipamento. A gente sabe que ele foi inundado, mas a gente não tem noção ainda sobre que tipo de estrutura, seja ela hidráulica, elétrica, a própria estrutura do prédio foi afetada. Então, nós vamos mais adiante para o que chamamos de mapeamento de danos, ou seja, aprofundar e detalhar o que de fato foi impactado para subsidiar as nossas ações emergenciais logo adiante, que são centenas de sítios arqueológicos cadastrados no Rio Grande do Sul, em diversas municipalidades, como Alegrete, poderia citar aqui também os sítios que foram afetados na própria região metropolitana de Porto Alegre, instituições de guarda que acolhem esses acervos do sítio arqueológico, dos sítios arqueológicos que também foram afetadas. Então, nesse momento, a gente tem esse diagnóstico preliminar. Agora, o que vai precisar ser feito em cada bem cultural ainda não é possível dizer, nem o que vai ser despendido de recursos, porque nós precisamos ainda fazer esse aprofundamento de danos. E a memória de um povo que se vai, né, com as águas dessas enchentes. Luísa, você é de Pelotas, o Teatro 7 de Abril foi criado em 1834. Se eu não me engano, a Patrícia disse que é o teatro mais antigo do Rio Grande do Sul. Conta pra gente a história dele, a importância dele na memória dos gaúchos. Olha, foi por muito tempo, enquanto estava em funcionamento, o teatro mais antigo do Rio Grande do Sul em atividade. Eu mesma fui muitas vezes, fez parte aí da minha adolescência, da minha infância, seja na plateia como em apresentações, às vezes até de escolas de dança, né? Essas coisas que a gente faz quando criança. Então, assim, às vezes eu tenho lembranças muito carinhosas, assim, desse lugar. E é óbvio que a gente fica muito triste, como disse a Patrícia, que inclusive foi minha colega de faculdade, então a gente tem muitas coisas em comum, a gente sente muito vivamente, né, o impacto disso, tanto no fechamento do teatro em si, né, antes das enchentes, isso foi lá em 2010, quanto agora, né, sob risco de as águas acabarem chegando e prejudicando uma obra que já está há bastante tempo para ser entregue, né, e agora, se isso acontecer, tomara que não, mas se as cheias acabarem atingindo, né, o teatro, pode demorar ainda mais. Uma coisa que eu não falei, Uribe e Tainá, é que, como a Tainá tinha dito no início, com todos esses riscos que o IPHAN e o Ministério da Cultura mapearam, os municípios gaúchos vão ter realmente uma prioridade, vão passar na frente, como nos disseram essas fontes do Ministério da Cultura, nos projetos, nos recursos do PAC, né, do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e também em políticas públicas de fomento. Os projetos com origem no Rio Grande do Sul vão ter prioridade aí nas ações do MINC para procurar os financiadores que vão entrar na Lei Rouanet. Perfeito, Luísa, obrigada pela sua apuração. Bom saber que a nossa cultura também não está esquecida, mesmo diante desse caos, né, no Rio Grande do Sul. As autoridades estão olhando, né, para a recuperação desses prédios tão importantes para contar a história do povo gaúcho. Obrigada, Luísa. Daqui a pouco a gente volta a conversar